Bom dia, bom dia. Deus abençoe todos vocês, meus amados, meus amigos, meus irmãos, meus parentes, Nunca mais eu falei essa palavra, né? Meu FAP. Meu FAP. Nunca mais eu falei que eu falava sempre, né? FAP de família, amigos, parentes e irmãos. Irmãos de fé, irmãos em Cristo. E inimigos, o I vai se estendendo, né? E inimigos, porque você tem inimigos de pessoas e que não gostam de você. Você nunca fez nada com ela, você nunca fez. Pelo contrário, acontece até de ser pessoas que você já ajudou. Olha que contraste, né? Olha que controvérsia é essa. Às vezes é uma pessoa que você ajudou tanto e essa pessoa, ela te paga o bem que você fez para ela, te paga com o mal. Mas isso faz parte da vida, né? Isso faz parte. Normalmente isso acontece entre família, em família, acontece entre amigos, vizinhanças, isso faz parte. Eu acho que o que você não deve alimentar é sentimento. Ficar parado nisso. Se a pessoa não gosta de você, nem esses dias eu tive uma experiência de uma pessoa que ela demonstrou que não gosta da minha pregação, não gosta da minha voz, não gosta quando eu canto, não gosta com... Eu não tenho problema nenhum em lidar com isso, com essas coisas. Por isso que eu dou minha cara para bater aqui na tela, eu estou falando de Cristo, eu tenho que dar bom testemunho. Jesus deu, não foi a cara, deu o corpo na cruz por mim. E eu dou minha cara aqui, boto na tela o corpo, a vida também agora por Cristo. Que assim como Cristo fez por mim, agora é minha vez de fazer por Ele. E uma coisa é você ser e outra coisa é você fazer. Às vezes a pessoa, ela é de Deus, ela é temente, ela é salva, ela é fiel, mas ela não faz, porque o fazer já é obra de Deus. O ser é o que você é com Deus, sua integridade, sua fidelidade com Deus, o que você é. E o fazer é a obra, fazer alguma coisa. A pessoa, você vê aqui, a gente tem as mães em oração aqui que ficam orando, e também essa minha equipe aqui que me ajuda. Essa minha equipe não, eu faço parte da equipe, né? Esses meus colegas aqui que me ajudam, como vocês vão ouvir agora, o Rafael Mendes, menino novo e que Deus tem usado e vai usar muito ainda, por causa da sua oratória, da sua intrepidez, da sua inteligência, da sua capacidade. Eu sempre falei isso com ele, disse: olha, Rafael, você tem que descobrir teus talentos, tua capacidade de ser uma pessoa que sabe se expressar. Você tem que descobrir esses talentos aí. Talento não, né? Porque talento é lento, né? Talento, tem que não ser lento, tem que ser veloz. Não é talento, é veloz, velocidade. É habilidade, né? Mas eu não vou ficar falando mais nada aqui para dar espaço para ele, porque nós já estamos com 4 minutos. Ele que vai falar, hoje é a fala dele. Eu gosto muito de ouvir ele lendo a Bíblia, explicando a hermenêutica dele e a sua própria homilética também, que embora de uma forma virtual, é um áudio, não dá para a gente ouvir, não dá para a gente ver, mas pelo fato de conhecê-lo de tanto tempo, então dá para ter uma ideia da sua homilética, né? Por causa do seu temperamento, do seu jeito de ser, né? Da sua personalidade. Que o caráter é um só, o caráter é o de Deus, né? Mas é isso aí, você sabe que tem pessoas que não gostam de você, você não vai parar de viver por causa dela, por causa disso. Meu irmão, minha amiga, é em frente, olhar para frente, sem mimimi, sem sentimento, sem ciúme, sem inveja, sem ganância. Mas isso é uma coisa que está tudo ligado a nós. Ciúme está ligado à nossa alma, sentimentos, né?
inveja, né, ganância, a vontade, tudo isso está ligado a nós. Mas aí a gente tem o controle quando a gente tem o Espírito Santo. Aí a gente fica no centro da vontade de Deus, não é verdade? A gente vai falando aos pouquinhos, mais e mais. Fique aqui no canal, vocês são novatos. Se inscreve aqui no canal, quem não é inscrito, claro. E eu vou deixar com o Rafael Mendes agora. Rafael e sua esposa Mairone. Um abraço, Mairone. Deus abençoe. Deixa eu dar um alô aqui para essas pessoas que eu estou orando por ela e quero que vocês me ajudem em oração. Ó, Dona Cátia Virgínia. Dona Cátia Virgínia. Seu João Fernandes lá de São Paulo. Sabe? Dona Sônia Maria. Vamos estar sempre orando por vocês. Eu quero agradecer. Vocês são pessoas que me ajudam a fazer essa obra. O suporte de oração, o suporte de atenção, de moral, enfim, financeiro. Eu devo muito a Deus primeiro, segundo vocês que estão fazendo a obra de Deus dessa forma. Deus abençoe, tá? Dona Valdenice Freitas, sempre está aqui dando apoio em oração conosco. O próprio Rafael Mendes, com a sua esposa. Deus abençoe por vocês estarem aqui conosco. Sidney Andrade, lá do... Sei que você ora por nós, você não faz parte de nada aqui, não ora, não faz nada, mas eu tenho certeza que aí você está torcendo por nós também. Vocês, a Fernanda. E... são pessoas assim, sabe, o Dr. José Luiz, o Dr. José Roberto, sabe, o pessoal aqui que congrega comigo, que também eles quase não aparecem aqui, quase não falam, né? Quase não participam, mas estão presencialmente participando comigo aqui na nossa congregação. Eu vou estar até mesmo fazendo uma lista desses nomes, porque eu quero carregar comigo, sabe, da Jaine Nogueira, né? Deus te abençoe, minha irmã, que além de você dar o apoio aqui, uma das mães, você ora pela gente, ajuda. Deus te abençoe. Dona Geilza, Dona Zélia Sacramento, Dona Geilza lá da Paraíba, que nunca me viu, mas acredita nesse ministério, ora sempre por nós. Deus te abençoe. A Aline, aí da Bahia, Aline, a Rebeca Costa, Deus te abençoe. A Aline, o seu marido também, que agora, seu marido não, que ainda não casou, né? Seu namorado, né? Seu namorado. O próprio Gafarel, né? A sua esposa, Deus abençoe vocês. Estou esperando vocês aqui. Todos vocês aqui, se quiserem visitar a gente, vocês já tem um lugar para poder vir e ficar aqui com a gente. Nós somos uma família. Então são nomes de que eu não posso esquecer, né? De que está nas minhas orações. E se faltou algum nome aqui eu falar, então o Espírito Santo inclui. Tá bom? Eu vou colocar aqui essa foto só para ficar registrado aqui, ó. Que aqui é para vocês que quiserem também ajudar o ministério. Tem aqui a chave do Pix, CNPJ do ministério. Tem aqui o QR Code. Tem aqui o livro, né? Dona Maria Ângela, que comprou nosso livro esses dias atrás. Deus abençoe a senhora. Tem pessoas que compraram o livro querendo ajudar, né? E eu não gostaria que você comprasse o livro querendo me ajudar ou querendo ajudar o ministério. Gostaria que você comprasse o livro querendo aprender. Aí você vai aprender e quando você entender e viver, você vai poder me ajudar o reino de Deus, com certeza, né? Então tá aqui o endereço, meu telefone, tem todas as informações, só você dá uma paradazinha aí, uma pausa, dá um pause e você tem as informações que você quiser. Como adquirir o livro, tudo. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Então, Rafael, contigo agora, tá, meu irmão? Deixa eu cortar meu microfone aqui. Cortar não, desligar, né? Desliguei.
Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Que Deus abençoe nossa manhã, nossa tarde, nossa noite. Independente do horário que você esteja sintonizado nesse canal, o Espírito Santo de Deus possa nos conceder a graça de nos dar o entendimento da sua santa palavra, nos fortalecer através da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo, através da inspiração bíblica. E hoje nós estaremos fazendo isso, nós estaremos fazendo a leitura bíblica, estaremos realizando a oração. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou de Minas Gerais, aqui da região de Belo Horizonte. E hoje eu estarei aqui com vocês esses minutos e que a gente possa estar se fortalecendo uns com os outros. Eu peço a vocês, orem também junto conosco, deixem aí sua mensagem de fé nos comentários. Também convido a vocês a curtirem o vídeo para que o YouTube possa estar impulsionando esse vídeo para chegar até outras pessoas. Meus amados irmãos, nós agora iremos fazer a leitura. Eu convido vocês, caso estiverem com a Bíblia próxima, a abrirem a Bíblia no Salmo 27. Esse é um salmo de Davi e é um personagem muito conhecido, né, na Bíblia. Né, muitas pessoas conhecem, já ouviram a história de Davi, né, muitos conhecem pela aquela emblemática passagem de Davi vencendo Golias, né, o gigante, Davi ainda pequeno, né, jovem ainda, vencendo aquela batalha. E é muito interessante, muitas das vezes a gente, várias pessoas aqui já fizeram leitura do livro de Salmos, mas o livro de Salmos é sim um livro espetacular na Bíblia, e a gente consegue tirar vários ensinamentos. E não é diferente desse Salmo 27. Esse Salmo 27, a gente vai ter uma mistura assim, do tema entre o medo e a fé. E é muito importante para os nossos dias, é muito aplicável essa questão, porque nós como seres humanos, nós temos emoções. E muitas das vezes somos colocados em situações em que nós enfrentamos dificuldades emocionais, conflitos emocionais. E não é pela razão da gente ter a fé em Cristo que a gente não vai sentir medo, a gente não vai sentir angustiado em determinados momentos. Pelo contrário, né? A gente é humano, a gente sente, né? E nesse texto a gente vai ver um conflito entre o medo e a fé. E a gente vai ver através desse escrito, né, de Davi, esse poema, uma oração muito linda dele, essa mistura de sentimento entre a fé dele em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus eterno, atemporal, e o medo, porque o contexto desse salmo é Davi, que o rei já de Israel, alguns estudiosos dizem que pode ter sido escrito em pelo menos 2 eventos, né? Quando Davi ainda tinha acabado de assumir o reinado de Israel e sofreu a perseguição de Saul, né? Ou também quando o seu filho Absalão se rebelou, né? E aí começou aquela perseguição também contra Davi. Mas independente do contexto, a gente consegue entender que Davi estava vivendo essa guerra, esse conflito emocional, físico também, né, em um contexto de perseguição. Com a gente pode não ser aplicável nesse sentido, mas em outro sentido, de várias situações diferentes que possam nos causar medo, possam nos causar situações de afronta, situações de perseguição. E aqui nós iremos ver o contraste disso, o contraste desse medo, dessa angústia, a fé em Deus, que é o remédio, né? A fé em Deus é o que faz ali a diferença, a nossa reação diante dessa situação que faz a diferença. Então, eu estarei lendo com vocês todo o Salmo 27, são aqui 14 versículos. Peço que vocês coloquem seus olhos nesse texto, ou coloque a sua mente com a concentração, caso você não tiver a Bíblia aí próxima. Amém? O texto diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? Eu estou lendo na versão NVT, tá, irmãos? Na sua tradução pode estar com algumas palavras diferentes,
Na minha diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança. Numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha, entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não volte as costas para mim. Em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que maravilha essa oração, esse poema de Davi, essa expressão dele de confiança em Deus. Nós iremos realizar a oração daqui a pouco, mas nós ainda iremos gastar mais um pouquinho de tempo refletindo sobre esses versículos. Refletindo um pouco mais sobre essa ideia, essa forma de expressão de fé diante de adversidades. E qual de nós não vivemos adversidades? Qual de nós não enfrentamos problemas, conflitos, seja na família, no trabalho, seja talvez na vizinhança, no casamento, com os filhos, seja com algum parente, às vezes até na própria saúde, enfrentamos angústias, aflições, um diagnóstico de um médico, uma notícia que você não esperava. Qual de nós nunca enfrentamos adversidade? Talvez você esteja inserido dentro de uma adversidade. Talvez você acabou de passar. Mas coloquemos os nossos olhos nesse texto sagrado, esse texto inspirado por Deus. Sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi escrito por homens cheios do Espírito Santo. E esses textos foram preservados pelo próprio Deus, apesar da história mostrar um monte de impérios que perseguiram a Bíblia, queimaram a Bíblia, e ela foi preservada e chegou até nós. A Bíblia Sagrada é um livro que é antemporal, a escrita é antemporal, ela serve tanto presente, passado e futuro. E nesse texto específico de Salmo 27, é um texto que nós lemos e até oramos. Enquanto nós lemos essa oração, nós nos identificamos e fazemos, muitas das vezes, podemos fazer até a nossa própria oração. Olha essas palavras, voltando ali ao versículo 1, olha uma confissão de fé e confiança. O Senhor é a minha luz e minha salvação, então por que ter medo? É como se dissesse a sua própria alma, seu próprio coração: ó alma, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a luz, o Senhor é a salvação, então por que tem medo? Então por que está amedrontada? Então por que está afligida? Lembra, ó minha alma, que o Senhor é a sua luz. Lembra, ó alma, que o Senhor é a sua luz, é a sua salvação. Ele é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Irmãos, não vamos nos estremecer diante das adversidades. Eu sei que falando parece ser muito fácil, mas o único que pode dar segurança é o Espírito Santo. Nós podemos ler esse texto maravilhoso, mas se o Espírito Santo não estiver dentro da pessoa, o confirmando isso, de nada adianta. É por isso que nós iremos orar logo em seguida, pedindo a Deus para que nos encha do Espírito Santo, para que possamos confiar
ter esse mesmo sentimento de fé, essa mesma convicção que estava sobre Davi, que era um homem normal como nós. Claro, com um chamado diferente, um propósito diferente. Deus tem um chamado e um propósito individual para cada cidadão. O objetivo de Deus é glorificar o seu nome. Mas não é diferente ele de nós, nesse quesito como ser humano, tendo lutas emocionais, adversidade. Então apliquemos esse texto para esse momento. Eu não sei, você ouvinte, qual o seu momento, qual que é a sua situação atual, mas nesse texto eu quero convidar você a confiar em Deus. Parece algo clichê, mas não é algo necessário, é algo básico, são princípios basilares que precisamos ter. Como cristãos, devemos confiar em Deus em todas as situações, independente de qual adversidade a gente esteja vivendo. E eu quero chamar vocês a isso. Eu não vou me deter o tempo para fazer explicação de versículo por versículo, mas eu quero trazer essa ideia. A ideia da confiança plena em Deus, buscando no Espírito Santo forças para vencer essas adversidades. E assim como o salmista declarou a sua expressão de fé, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha luz. Lembrando quem o Senhor é, quem Deus é. E colocando o seu desejo de estar na presença de Deus todos os dias. Estar com Ele, contemplar a beleza de Deus. Lembrar que Deus é o porto seguro nos tempos de aflição, que no santuário de Deus há refúgio, há segurança, a alegria de cantar louvores a Deus por quem Ele é. Saber que Ele é o protetor, Ele é quem dá a direção, Ele é que é o guia, Ele que nos ensina a viver, Ele que nos guia ao caminho certo. O inimigo, como aqui dizem, os inimigos de Davi naquele tempo tinham os reis, tinha ali Saul na época, o seu filho próprio Absalão. Nos nossos tempos, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O mundo jaz no maligno. Nossos inimigos são principados e potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Precisamos estar, então, refugiados no esconderijo do Altíssimo. É isso que esse texto nos traz com tanta força, a fé diante do medo, diante de um mundo cercado por inimigos. O mundo jaz no maligno. Mas como cristãos, como pessoas de fé, precisamos colocar nossa fé completamente em Deus, através de Jesus Cristo. E é importante enfatizar Cristo como a centralidade de todo esse texto. Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para nos colocar diante da presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não devemos temer, podemos entrar diante do santuário com confiança, sabendo que somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero agora orar com vocês, por vocês. Eu também colocarei a minha vida diante de Deus nesse momento, nessa hora aqui onde que eu estou fazendo essa gravação. Se você puder, feche seus olhos, concentre seus pensamentos agora. Coloque a sua fé no Filho de Deus. Aleluia. Ó soberano Pai, Criador dos céus e da terra, os teus olhos enxergam tudo o que acontece. O Senhor sabe a situação de cada indivíduo, o Senhor me conhece, o Senhor conhece a todos nós. Meu Deus, primeiramente eu quero pedir o perdão do Senhor, porque em Cristo Jesus temos acesso à Tua presença. O Senhor nos lava através do sangue de Cristo vertido na cruz. O Senhor nos deu vitória sobre o pecado. Não temos mais sobre nós o poder do pecado, mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Podemos sim sofrer influências, porque o mundo jaz no maligno e nós estamos numa carne corruptível, mas o Senhor nos deixou o outro Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar até que o Senhor venha. E por isso nós aqui buscamos o Senhor e a Tua presença, o Teu Santo Espírito. Queremos ser cheios de Ti. Eu oro pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, minha esposa, meus parentes,
Eu oro pelos meus irmãos em Cristo. Meu Deus, eu faço essa oração por todos os irmãos em Cristo também, todos os ouvintes dessa programação, Senhor. Encha cada um do Teu Espírito. Encha o pastor Genival do Teu Espírito. Encha todos esses irmãos do EC519 aqui do canal, esses ouvintes. Meu Deus, encha aqueles que estão distantes. Ó Pai, encha do Teu Santo Espírito, Senhor. Visita, Pai, os hospitais, visita os presídios, os manicômios, os orfanatos, os moradores de rua, os irmãos que estão sofrendo perseguição em outros países. Visita, meu Deus, os países que estão em calamidade, os países que estão sofrendo por causa pela própria natureza, revolta. Ó Pai, visita, meu Deus, enche do Teu Espírito a confiança que nós precisamos ter diante de tantas adversidades que vivemos num mundo tão adverso. Ó Pai, nos dá essa fé, tem misericórdia de nós, Senhor, nós dependemos tanto do Senhor. Nós somos tão frágeis, meu Pai. Nós temos tantos problemas, meu Deus. Enfrentamos tantas situações adversas. E aquilo que nos traz esperança é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, que venceu tudo, venceu a morte, o último inimigo do homem. O Senhor foi vitorioso sobre ela. Meu Deus, se não for o assunto, não for Cristo, então não tem assunto, então não tem nada que adiante. Se o assunto principal, se o foco central não for Cristo Jesus na sua pessoa, na sua obra, meu Deus, nada será suficiente. Ó Senhor, por isso nós recorremos ao Senhor. Nós buscamos o Seu enchimento, o enchimento do Senhor dentro de nós, do Teu Santo Espírito. Nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor. Levanta o que estiver caído, o que estiver fraco, o que estiver se sentindo tentado. Meu Deus, não há tentação maior que possamos suportar. Mas sem o Senhor nada podemos fazer. Eu oro pela minha vida. Eu oro porque o Senhor conhece a minha estrutura. Ninguém melhor do que eu mesmo. E o Senhor acima de mim, de todas as coisas, para saber a minha estrutura. O Senhor conhece muito mais sobre mim do que eu mesmo. O Senhor conhece a minha estrutura. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Cada irmão ouvinte que está ouvindo, ore por si. Ore. Você conhece a sua estrutura, mas Deus sabe muito mais do que você mesmo. Peça a Deus que te ajude. Peça a Deus que fortaleça. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que compreende. É um Deus que responde. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Peça a Deus ajuda. Ele é um Pai. Ele enviou Jesus Cristo para nos colocar diante da presença dele limpos, porque Ele é santo. Importa que sejamos santos também, sejamos separados. Somente através de Cristo, meu irmão, querido ouvinte, busque no Senhor. Talvez tanto tempo que você não faça isso, eu não sei quem está aqui ouvindo. Talvez esteja aqui irmãos que estão todos os dias, mas talvez esteja irmãos que estão pela primeira vez. Mesmo você que está todos os dias, busque a ajuda de Deus. Não deixe sentimento de autossuficiência entrar no seu coração. Não suje o seu coração pensando que você já está forte. Paulo, o apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento, em uma certa situação ele diz: quando estou fraco, ali estou forte. Oh Pai, e essa é a realidade que devemos ter em mente. Somos dependentes do Senhor, somos fracos, somos frágeis. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, então nos encha. Queremos nos embriagar do Espírito Santo, estarmos conscientes das verdades. Nos ajude a trilhar o Teu caminho, Pai. Essa oração que eu te faço, nesse momento, nesse dia, Pai, que o Senhor possa alcançar todos os irmãos ouvintes que estão nessa programação, que o Senhor possa levar essa programação a outros tantos que precisam escutar essa oração, essa mensagem bíblica. Que o Senhor possa trazer o esclarecimento e o entendimento a cada irmão, meu Deus. Que o Teu Espírito, meu Deus, possa trazer a interpretação, a mensagem que esse irmão precisa para sair dessa situação, às vezes de tentação, às vezes de adversidade, sair com o coração puro. Sair com o coração puro, meu Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor.
Obrigado por esses momentos que estivemos juntos aqui em oração com esses ouvintes. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem, pensando nos outros, mas que me fortalece também na fé, que me faz, meu Deus, meditar e orar e crescer um pouco mais no Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa esse canal, os todos os irmãos que irão trazer aqui a mensagem, a oração. Abençoa esses irmãos que têm colocado mensagens aqui no comentário, têm colocado aqui a sua mensagem de concordância, de amém, colocado oração. Visita a todos, Pai, enchendo do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu oro nesse momento a Ti, Pai. E te agradeço desde então. Amém e amém. Irmãos, ouvintes, você que ficou até aqui na oração, você que participou da oração, digite aí nos comentários, digite aí uma mensagem ou um amém, digite alguma coisa, contribua também com as suas palavras. Eu encerro por aqui essa programação. Peço que vocês, irmãos ouvintes, possam também compartilhar e possam também estar sintonizados, conectados nas próximas programações, para que a cada dia a gente possa estar se alimentando até que o Senhor venha. No mais, um abraço a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, Rafael. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te conceda mais e mais capacidade, condições. Mantenha essa fé, mantenha essa pureza, mantenha esse posicionamento cristão. Cuide da sua vida espiritual, seu casamento, sua saúde. Cuide da sua família, valorize os seus. Coloque em ordem os valores da vida. Eu não sei se eu posso falar assim. Eu acho que pode soar alguma prepotência da minha parte, mas não é prepotência. É carinho. Soar prazer. Soar um prazer, porque se eu fosse colocar você, que eu não sou melhor do que você, mas fosse colocar você como um dos meus alunos, você seria um dos melhores alunos. Pode acreditar. Tenho muito prazer em te conhecer você. Na hora quando você quiser vir novamente ficar na minha casa aqui, você sabe que você é bem-vindo. Você é meu companheiro do reino de Deus. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe. Então, meus amigos, vou encerrando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, então. Em nome de Jesus. Amanhã vai ser a Dona Zélia Sacramento, né, minha irmã? Amanhã é você que vem aí. Deus abençoe todos vocês, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Nós estamos com 34 minutos aqui de transmissão já. Tchau, fiquem com Deus.